O capitalismo é um sistema econômico social de propriedade privada, onde o lucro se sobrepõe aos meios de produção e de distribuição. Esse modelo se originou na Europa durante a Idade Média, através da derrocada do sistema feudal e do surgimento dos burgos, pequenos centros comerciais. As cidades passaram a se desenvolver ao redor dos burgos e seus habitantes tornaram-se burgueses. Com o surgimento desse novo segmento social, novas ideias passaram a surgir no comércio e no mundo rural. As leis da nobreza e a supremacia da igreja passaram a ser ineficazes e ultrapassadas para a nova realidade. A impulsão para que o sistema ganhasse força se deu com alguns fatores históricos como o surgimento do absolutismo, a reforma protestante, as revoluções burguesas durante o século XVII e XVIII, ressaltando a Revolução Industrial e a grande contribuição de Adam Smith, o precursor do liberalismo econômico. Ironicamente, nascido em berço burguês, Karl Marx é um dos maiores críticos do sistema capitalista. Segundo Marx, existem duas classes sociais que mantêm o capitalismo: aquele que detém o poder dos modos de produção, burguesia, e aqueles que vendem a sua força de trabalho aos proprietários do modo de produção, proletários. O que você entende por capitalismo? Bem, por capitalismo eu entendo que é um sistema de governo baseado no ganho, né? Baseado no capital, onde a pessoa que obtém mais lucro, ela se sobrepõe às outras pessoas. Bom, é o seguinte, eu acho, não sou professor de história, Nem eu. não tenho assim tanto conhecimento nessa área, mas eu entendo que o capitalismo surgiu junto com a Revolução Industrial, né? Onde surgiu aí uma economia fundamentada em indústrias, onde você tem o patrão e você tem o empregado. Começou a surgir aí o relacionamento aí patrão e empregado, chefe e empregado, e com o surgimento da indústria surgiu aquela mentalidade do seguinte: quanto mais produção você tem, mais você ganha. Acho que o capitalismo está baseado nessa base de quanto mais você ganhar, melhor. Na teoria marxista, o materialismo é o que vai definir o homem, isso é, a essência de um ser humano está diretamente ligada na forma como é produzida sua subsistência. O sistema capitalista não foi criado para entender a necessidade de subsistência de toda uma sociedade, mas apenas uma pequena parcela dela, a burguesia. Você monta um sistema, não é? E por mais puro que seja a proposta desse sistema, à medida que o ser humano começa a conversar, começa a discutir, começa a perceber que ele pode levar e obter uma vantagem, ele perde aquele senso inicial e já começa a pensar exatamente o que eu vou ganhar com A relação entre burgueses e proletários é o que melhor define a concepção de luta de classes, ou seja, nada mais é do que dois segmentos sociais antagônicos onde cada qual luta por seus interesses. Karl Marx afirma que seria justamente os conflitos entre opressores e oprimidos o motor da história. Ele, pelo pouco que eu li, assim, que eu entendi sobre o capital na visão de Marx, ele entende que o capital é um mal necessário. Porque tudo que o ser humano for fazer, de uma certa maneira, vai gerar receita, vai gerar valores, no caso. A grande crítica do Karl Marx é a divisão do lucro, a divisão do resultado, que acaba concentrando ao invés de descentralizar. Uma vez que o proletário oferece força de trabalho em troca de um salário, o burguês passa a contemplá-lo como uma mercadoria que irá lhe gerar lucro. A partir do momento em que o burguês compra essa força produtiva, ele está apto para se dispor dela como quiser. Daí se entende que o trabalhador não tem outra função a não ser virar escravo do proprietário dos modos de produção. Em um estudo mais detalhado dessa relação, Marx cria o termo mais-valia, que é o lucro que o empresário obtém sobre força produtiva do trabalhador.
externando. O trabalhador produz uma mercadoria e recebe por isso um salário pré-estabelecido. Essa mercadoria, por sua vez, irá ser vendida por um preço maior do que o gasto que o burguês teve com o proprietário. Ao lucro obtido, dá-se o nome de mais-valia. Após os estudos sobre o capitalismo e insatisfeitos com as falhas do sistema capitalista, Marx propõe, juntamente com Friedrich Engels, um sistema com o intuito da formação de uma sociedade igualitária totalmente contrário ao capitalismo, o socialismo. O sistema socialista tem como principais características a extinção dos fins de modo de produção e de propriedade privada, uma sociedade igualitária e uma economia planificada. Ou seja, nota-se que é claramente uma negação a todos os sentidos do capitalismo. Nesse sistema, não haveria um Estado controlador, e todo o poder da sociedade estaria nas mãos da classe trabalhadora, isso é, nas mãos de todos, uma vez que a elite seria extinta através da ditadura do proletariado, onde a classe trabalhadora passaria a ser a classe dominante, oprimindo a burguesia.